chevalier, l'éclat de ton armure, comme un soleil, attire tous les yeux. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele o cortará, e todo o que der fruto, podá-lo-á para que dê mais abundante fruto. Vós já estáis puros em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode de si mesmo dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará, e enfeixá-lo-ão e lançá-lo-ão no fogo, e arderá. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar. Saúdo-os todos, caros irmãos, caros filhos, nesta noite em que a Igreja recorda a memória do glorioso mártir São Jorge. São Jorge, chamado pelos cristãos orientais de megalomártir, o grande mártir São Jorge, a quem nós nos dirigimos hoje, que é protetor de tantos lugares, entre eles a Inglaterra desde há muito tempo consagrada ao glorioso mártir São Jorge. São Jorge, cujo martírio a Igreja recorda, inclusive revestindo de vermelho os sacerdotes neste dia, para recordar o sangue de Jorge derramado como testemunho por Cristo, pela fé divina e católica. São Jorge é um santo de cuja vida nós temos pouca informação de um ponto de vista histórico. A vida de São Jorge é envolvida em muitas histórias fabulosas, encantadoras, que revelam, apesar de não gozarem de uma historicidade como talvez gostássemos, revelam muito da personalidade corajosa de São Jorge. Ele, segundo a tradição natural da Terra Santa, e morreu, segundo as histórias, na Turquia, no território que hoje é a Turquia. Nasceu na Terra Santa, mas morreu na Turquia. Era um tribuno, era um soldado do Império Romano, muito belo, segundo a tradição, e que defendeu uma virgem, uma donzela, de um dragão que devastava a cidade. São Jorge, durante uma visita do imperador Diocleciano que muito ódio nutria contra a Igreja, muito ódio nutria contra os cristãos, proclamou um decreto e fez afixar num poste no meio da praça um decreto que penalizava com a morte os cristãos. E este jovem, alto, robusto, muito bonito, foi lá e despedaçou o decreto do rei. O rei, tendo ouvido, o imperador, tendo ouvido, chamou à sua presença, e São Jorge, com grande coragem, deu testemunho da sua fé, deu testemunho de Nosso Senhor. O exemplo de São Jorge, que padeceu muito, sofreu com o requinte de crueldade que era tão próprio dos romanos, foi finalmente decapitado.
São Jorge, cujo túmulo se pode até hoje venerar, tornou-se então objeto de grande culto em toda a igreja, testemunho desse grande mártir. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue derramado por São Jorge alimentou na alma de tanta gente o desejo de seguir nosso Senhor. É por essa razão que a Santa Igreja celebra com grande alegria e com grande, se podemos dizer, com santo orgulho, os seus mártires. De todos os santos que a Igreja celebra, ela celebra com especial carinho, com especial lembrança, o testemunho dos mártires que deram a vida por nosso Senhor, que imitaram nosso Senhor na defesa da fé, da integridade da fé, e sofreram no corpo, dando testemunho de Cristo. O Evangelho que nós ouvimos hoje, tirado do capítulo 15 de São João, faz parte daqueles chamados discursos de despedida de nosso Senhor, faz parte daqueles 5 capítulos do Evangelho de São João, em que Jesus está à mesa com os discípulos, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, a última ceia segundo São João. Jesus, todo esse discurso de despedida, e hoje nós ouvimos uma das autoafirmações de Jesus, das 7 autoafirmações que Cristo faz no Evangelho de São João. Eu sou a verdadeira vide, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Nosso Senhor fala do testemunho que devemos dar, portanto, do fruto. Ele faz essa comparação: Ele é a videira, nós somos os ramos, o Pai é o agricultor. O fruto que devemos dar é um fruto de fé, de esperança, de caridade, de santidade, de penitência, de sacrifício, de mortificação, de negação de si mesmo, por amor a Cristo, por amor à Igreja. Esses são os frutos que Cristo espera de nós. Um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer unido à videira. Assim nós também não podemos produzir estes frutos de santidade se não estivermos unidos a Cristo, portanto, ao seu corpo místico que é a Igreja. Esse é um elemento muito importante e por vezes esquecido da pregação. Estar unido a Cristo significa estar unido à Igreja. O apóstolo São Paulo é o grande doutor da teologia do corpo místico. É o apóstolo São Paulo que apresenta a Santa Igreja como o corpo místico de Cristo, do qual nós somos os membros. Cristo é a cabeça e nós compomos o seu corpo. Esta comparação da Igreja ao corpo místico, que pertence à teologia de São Paulo, pertence ao conjunto das suas cartas, será importante para todos os elementos da teologia, todos os campos da teologia. Por exemplo, para afirmar que Maria é mãe da Igreja, e esta afirmação já está contida na teologia de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, o primeiro a chamar Maria de mãe da Igreja. Maria só pode ser mãe da Igreja, mãe do corpo, porque é mãe da cabeça. Sendo mãe da cabeça, deve, evidentemente, ser também mãe do corpo. Muito importante a teologia do corpo místico, porque pertencer a Cristo significa pertencer à sua Igreja. Cristo, inclusive, se identifica com a Igreja. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o evangelista São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, ele apresenta no capítulo 9 a história da conversão do apóstolo São Paulo. Para mim é um texto muito querido, porque é a leitura do dia da minha ordenação, dia 25 de janeiro, festa da conversão do apóstolo São Paulo. E ali, quando Saulo está caído por terra, depois de ver um grande clarão, uma grande luz, Saulo escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Não porque persegues os cristãos, não é isso que diz a vós. Não porque persegues a igreja, não é isso que diz a vós, porque me persegues. Quem és tu, Senhor? Pergunta Saulo. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Quando Saulo aparece na história, e a aparição de Saulo, a primeira aparição desse homem, é no momento de grande dor para a igreja, a morte de Santo Estevão, o protomártir. A primeira menção a Saulo é feita quando se afirma que os judeus deixavam, indo apedrejar Estevão, deixavam suas roupas, seus mantos, aos pés de um jovem chamado Saulo. A primeira menção a Saulo é justamente nesse episódio. E aquele homem que perseguia a igreja, que perseguia e devastava a igreja, que punha no cárcere os cristãos, que queria a todo custo exterminar aquela seita, chamada seita do caminho, era assim que os cristãos eram chamados no início, o caminho. Saulo se encontra com o Senhor no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, e o Senhor lhe pergunta: por que me persegues? Fica, portanto, evidente, a partir das Sagradas Escrituras, e nós precisamos contemplar as Sagradas Escrituras como aquilo que elas são, Palavra de Deus. Fica evidente que Cristo se identifica com a igreja. A igreja não é uma realidade fora de Jesus. A igreja pertence a Ele, e em certo sentido a igreja é o próprio Jesus, é o prolongamento na história da pessoa e da missão de nosso Senhor. Portanto, é o prolongamento na história desta videira verdadeira que é Jesus. Portanto, ignorar, desestimar e rejeitar a igreja é ignorar, desestimar e rejeitar nosso Senhor. De onde o Senhor tirou isso, Padre? Das Sagradas Escrituras. Porque Cristo se identifica com a igreja. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como podemos permanecer nele, se não permanecendo na sua igreja, que é o prolongamento na história? Repito, a igreja é o prolongamento na história da pessoa e da missão de nosso Senhor. Sem mim nada podeis fazer. No mesmo Evangelho de São João, no capítulo 6, nosso Senhor diz: quem não come a minha carne e bebe o meu sangue, aliás, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Portanto, para conseguir a vida eterna, a partir das Escrituras, podemos dizer com segurança que para conseguir a vida eterna é necessário comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Mas onde está a carne de Cristo? Onde está o seu sangue? Como identificá-la? Porque Jesus não pode ter dito isso aos apóstolos, no capítulo 6 de São João, o discurso do pão da vida, no capítulo eucarístico de João, não pode ter dito isso aos apóstolos e eles se verem privados do acesso a esta carne e a este sangue. Ora, se Cristo disse que para ter a vida eterna tem que comer a sua carne e beber o seu sangue, essa palavra deve valer também para nós. Como que podemos ter vida eterna? Nós, homens e mulheres desse século 21, como podemos ter vida eterna se não tivéssemos o corpo e o sangue de Cristo à disposição das nossas almas, para que o comamos, para que o bebamos, para que o adoremos, para que reconheçamos nele a vida eterna que nos foi prometida e que nos é dada em penhor na Santa Eucaristia. Por isso, de todos os atos dos quais uma pessoa pode participar na sua vida,
O mais importante de todos é a Santa Missa. E somente através da Santa Missa, não há outra circunstância na qual nós possamos ter corpo, sangue, alma e a divindade de nosso Senhor, portanto o penhor da vida eterna, senão na Santa Missa. Por isso que a Santa Missa deve ser celebrada, e nesse sentido nos ajuda muito a missa tradicional, com toda a reverência, com todo zelo, com todo amor, com todo sentimento de adoração, de glorificação, colocando no altar as nossas alegrias, a alegria pelo dom da nossa vida, as nossas tristezas, as dificuldades das jornadas. É na missa que nós prestamos supremo ato de culto a Deus. Por isso que o sacerdote, ao iniciar a missa, antes de subir para junto do altar, detém-se aos pés do altar e reza. Na missa cantada, da qual nós estamos participando, na missa cantada, as orações, enquanto o coro canta, o sacerdote reza com os acólitos, Salmo 42, o salmo que prepara o sacerdote, que dispõe o sacerdote para a celebração do sacrifício. E antes de subir ao altar, curvado, aniquilado, prostrado diante do trono da majestade, bate no peito e pede perdão. Mea culpa, mea máxima culpa. E é seguido pelo povo, e é seguido pelos fiéis, que também se reconhecem miseráveis como ele, e batem no peito. Mea culpa, mea máxima culpa. E é com um pedido de perdão, com uma súplica para que Deus lhe purifique a alma, que o sacerdote, de olhar submisso, reverente, contrito, sobe o altar para queimar incenso diante do trono da majestade de Deus. Quando nós nos voltamos para o altar, como acontece na missa, sobretudo na missa tradicional, quando o sacerdote e fiéis estão voltados para o mesmo lugar, o retábulo, o altar se torna como uma janela da eternidade. Do outro lado está Deus. Nós não estamos diante de qualquer coisa, mas diante do trono da divina majestade, coisa que os nossos olhos não podem captar. Os olhos não podem ver essa realidade, mas Cristo, que ilumina e abre a inteligência, nos faz compreender que na missa nós já não pertencemos, já não estamos neste mundo. Particularmente para um sacerdote, certamente também para os acólitos, como é presente esta verdade, de que nós servimos, de que nós participamos de algo que é absolutamente extraordinário. A missa, em qualquer uma das suas formas, a mais simples, a missa rezada, até a missa solene, com diácono, subdiácono, a missa é sempre algo de extraordinário, algo de grandioso, que ultrapassa a nossa capacidade intelectual. Por isso não importa se nós entendemos as palavras, porque não adiantaria entender as palavras e não compreender diante de quem nós estamos. Não adiantaria entender o canto, quando ele é cantado, sobretudo quando é cantado em latim, não adianta entender as palavras se nós não sabemos o sentido do canto, a razão do culto.
por isso que nós devemos sempre louvar e bendizer a Deus, porque apesar da nossa miséria, o primeiro dos miseráveis é sempre o sacerdote. Talvez, certamente em tantas vezes, não só o primeiro, mas o mais miserável de todos. Agradecer a Deus, porque a nossa miséria se encontra com a grandeza de Deus, porque a nossa pobreza se encontra com a riqueza de Deus e é por ela enriquecida, porque a nossa humanidade já é de algum modo na missa divinizada, porque o nosso tempo é visitado pelo Eterno, porque aquilo que vemos é enriquecido pela nossa fé. Nesse dia de São Jorge, agradecendo ao bom Deus, louvando ao bom Deus pelo testemunho desse grande mártir, vamos oferecer a Deus as nossas intenções, todas e cada uma delas. As orações que fazemos hoje pelos fiéis falecidos, as orações que fazemos hoje agradecendo a Deus o dom da vida, a graça de estar neste mundo, como disse o grande Papa Pio XI, para conhecer, amar e servir a Deus. É para isso que nós existimos, conhecer, amar e servir a Deus. Peçamos ao bom Deus que nos dê essa graça, cada vez mais conhecê-lo, cada vez mais amá-lo e cada vez melhor servi-lo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.